Muito bem, pessoal. Bom dia. São 10 horas e 2 minutos, dia 21 de dezembro de 2022, tá? Sejam bem-vindos aqui para mais um curso, né? Um cursinho aqui, um treinamento pela Tec Traduções. É um curso que nós programamos, eu programei, elaborei esse conteúdo. Passei aí uma semana elaborando esse conteúdo, modificando, analisando, vendo as principais necessidades que nós temos, às vezes, em relação às tabelas, né? Que é um recurso muito forte, muito rico do Word, né? O Word ele permite você trabalhar com tabelas, e aí eu fui ver ali quais são os principais problemas e soluções que esse recurso permite para nós no MS Word, para tradutores, revisores, professores, tá? Então eu criei aqui um conteúdo bem interessante para nós, tá? Deixa eu mostrar o conteúdo para vocês, ok? E a gente já começa aqui, tá? A ideia aqui, pelo que eu calculei aqui, eu vou fazer diferente, porque os treinamentos que nós fazemos, geralmente eu mostro uma, uma função dessas e vocês fazem também. Mas vocês não vão precisar fazer todas, só algumas eu vou pedir para vocês fazerem. Não precisa de muita coisa, tá, pessoal? É só mesmo usar o Word. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui pelo Zoom mesmo, esse mesmo material que eu estou usando aqui, tá? Eu vou compartilhar com vocês, para que vocês possam abrir o mesmo material, porque já tem ali já tem uma imagem aqui. Eu vou mandar, deixa eu olhar aqui. Eu vou compartilhar para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho esse material aqui, eu tenho esse arquivo número 1, que é o conteúdo, que eu vou já falar do conteúdo para vocês. Nesse mesmo, eu tenho aqui uma pequena tabela aqui, para quem trabalha com tradução juramentada ou não, ou seja professor também, para preparar o material, a gente se depara com esse tipo de coisa aqui, olha. Por exemplo, com essa tabelinha aqui, né? Que eu preparei aqui para vocês usarem como exercício. E o outro material, deixa eu mostrar para vocês, que é uma coisa interessante, que a gente precisa para professores, tradutores também, que é a conversão de glossários, né? Por exemplo, você quer converter um glossário desse, ou mesmo parágrafos que estão em tabelas, vocês podem convertê-los para texto, sem tabela, né? Então, tem esse material e tem aqui um outro que é esse aqui, que é como a gente fazer um currículo. Eu peguei esse currículo da internet e vi que aqui eu tenho um probleminha nesse currículo. Não é um problema, tá? É porque muitas vezes a gente usa essas ferramentas, isso é comum, eu mesmo, acontece às vezes, né? Aí, ao longo dos anos, eu vou estudando, eu vou aprendendo, e aí eu vou resolvendo coisa de forma mais fácil, tá? Mas vejam só, olha só como foi que foi incluído esse espaçamento entre José da Silva, isso aqui é um currículo que eu peguei, que está na internet, tá? Então não tem problema. E vejam que foi inserido aqui tabulações, né? Não é um problema fazer isso, sabe? Mas isso pode não dar certo sempre, esse tipo de tabulação. Eu consigo perceber ali com aquelas setinhas, né, que seria mais ou menos algo assim, olha, vejam só. Tabulação, 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 tabulação. Isso leva tempo, né? Então, para exibir esses símbolos, né, de tipo de comandos no Word, você vem aqui, só por curiosidade, eu vou mostrar. Você pode vir aqui em exibir, aliás, em exibir não, página inicial, e aí você clica aqui nesse mostrar tudo aqui, tá? Olha, mostrar tudo. Então, eu vou remover aqui. Então, a gente vai ver essa questão aqui de criar um cabeçalho de currículo com uma tabela, que é o nosso tema, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse material para vocês, tá? E vocês podem baixar aí mesmo pelo Zoom. Quem tiver o WhatsApp também no computador, se quiser, eu posso mandar para o WhatsApp também. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu mandar esse material. E para quem está vendo a aula, por acaso, gravada depois pelo YouTube, pode deixar nos comentários que eu posso fornecer esse material também. Tá? Então, vamos lá. Olhem só, eu estou compartilhando aí para todo mundo essa pasta, tá? Salvem essa pasta aí em algum local, em documentos, tá? Porque a gente pode usar essa pasta, esses documentos aí, para fazer esse cursinho aqui, esse treinamentozinho aqui bem legal. Não é que eu digo cursinho, treinamentozinho, mas não é, é só um jeito de falar, porque na verdade vocês vão ver que tem coisas, muita coisa interessante para ver em relação a
a essas tabelas, né? Vocês vão sair do básico, do simples, para o mais avançado. Tudo bem? Então, vocês vão salvando, né? A aula está sendo gravada, e aí eu já venho aqui para mostrar o conteúdo para vocês, pessoal. Então, vamos lá. Olhem só. Olha o que a gente vai ver hoje aqui, tá bom? A gente vai criar, isso aqui a gente certamente começa aqui, né? Que criar e desenhar tabelas. Vamos inserir textos acima da tabela, porque às vezes a gente insere uma tabela e fica meio que perdido ali. Como colocar um texto em cima sobre a tabela ali, né? Então, tem um jeito fácil de fazer isso. E aí, eu não vou falar aqui tudo, porque à medida que eu for trabalhando esse conteúdo, eu volto aqui e vou mostrando para a gente se guiar. A gente tem como um mapeamento aqui. Tá bom? Mas a gente vai dividir tabela, dimensionar, deslocar células, margem das células, centralizar conteúdo, distribuir linhas, recuo de numeração em colunas, uma série de coisas bem legais aí. Vamos tentar cobrir esse conteúdo todo, tá? Então, para começar, eu já venho aqui e abro uma página nova aqui no Word. Para fazer isso, eu vou no Ctrl O, eu já abro, certo, uma tela nova aqui. Ou mesmo vocês podem vir para cá, não é? E abrir um documento em branco. Tá bom? Bom, no tema aqui, vocês vão criar e desenhar tabelas. Isso aqui, certamente, a maioria de vocês já conhece. Mas vamos lá. Tá? Para você inserir uma tabela, você pode fazer o seguinte. Você pode desenhar essa tabela ou inserir essa tabela com os recursos aqui que vocês vão ver. Então, eu venho aqui nessas abas superiores do Word. Tá? Eu tenho várias abas aqui, porque eu tenho vários grupos, né? Então, eu vou para inserir, e aí eu tenho uma série de instrumentos. Mas o que a gente precisa é de tabelas, tá? Inserir tabelas, eu venho para cá. Veja se eu clicar aqui, logo abaixo, eu mesmo vou ter que definir o número de colunas, 5, número de linhas, 2. Eu vou fazer o seguinte, se for uma tabela pequena, eu posso usar esse conteúdo aqui, que o limite vem até aqui, tá? São 10 por 8, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou escolher esses aqui. Então, pronto. Eu tenho aqui 1, 2, 3, né, colunas, né, e 2 linhas. Vocês não precisam ficar contando essas colunas e linhas. Se vocês clicarem aqui, certo? E virem para layout, propriedades, e venham em linhas, e aqui tem um número, olha. Tá? 2 linhas e colunas. 3 colunas. Então, eu consigo ver a contagem de linhas e colunas da tabela, sem eu precisar contar uma a uma, tá? Isso aí também está no conteúdo. Ok? Então, isso aqui é bem básico. Vocês viram que para eu inserir, eu vou remover. Vocês podem remover essa tabela clicando aqui nesse quadrinho aqui, logo acima, e clicando com o direito do mouse, que é muito simples, e excluir tabela. Ou cliquem aqui e venham para excluir tabela, tá? Olha só. Outro jeito que eu faço é simplesmente clicar aqui e usar a backspace, a tecla de backspace. Eu também consigo remover essa tabela. Certo? Agora vamos desenhar uma tabela, né? Ao invés de inserir a tabela já ali, por meio daquele recurso, eu vou desenhar uma tabela, tá? Eu volto aqui para o inserir tabela e venho desenhar a tabela. No desenhar a tabela, você mantém o direito do mouse pressionado e vai soltando. Então, tem uma linha. Eu vou inserir uma coluna aqui, outra coluna. Como é que eu faço isso? Eu uso o esquerdo do mouse, tá? Isso é interessante vocês observarem, e mantenho pressionado e solto. Aí vou arrastando. Tá? E aqui eu posso também fazer isso aqui. Então, isso é desenhar uma tabela. E se a tabela, por acaso, pelo fato de você estar desenhando a tabela, ela pode ser que essas linhas, elas não fiquem no mesmo tamanho, né? Elas fiquem assim. Tá? Eu vou inserir outra aqui. Ó, veja que quando eu estou em layout, que é layout de tabelas, eu consigo ativar aqui o botão de desenhar também de borracha. Então, vou selecionar mais uma, vou inserir mais uma aqui. Olhem só. Agora eu vou distribuir, porque esse é um assunto também que tem no conteúdo, mas a gente vai misturando aqui e vocês vão entendendo. Então, eu clico aqui, e logo aqui acima, vocês estão vendo no grupo tamanho da célula. Olhem só. Agora eu dimensionei de modo que elas ficam todas do mesmo tamanho, tá? Eu posso fazer isso também, clicando com o direito do mouse e vindo para cá. Distribuir colunas uniformemente.
Tá? Então, vocês desenharam uma tabela e depois distribuíram o tamanho dessas colunas e linhas, tá bom? Então, eu vou aqui para o backspace, ok? E volto aqui para o conteúdo para vocês, a gente acompanhar. Isso aqui é uma parte simples, né? Mas é por aqui que tudo começa, tá bom, gente? Agora, vamos lá. Inserir texto acima da tabela, tá? Que parece simples, porque não ocorre todos os dias, mas quando ocorre, você fica, às vezes, tentando fazer algum tipo de gambiarra, né? Algum tipo de processo aí que facilite e pode distorcer o arquivo, né? Então, vou inserir uma tabela aqui, pessoal. Certo? Eu vou até colocar aqui o seguinte, uns termozinhos aqui, só para a gente usar como ilustração, tá? Pode ser qualquer texto, tá? E aí eu pensei aqui, olha, eu esqueci de colocar o título acima da linha superior. Porque se eu clicar aqui, gente, olha, veja, o que eu seleciono é a linha de baixo. Eu não deixei um espaço acima para colocar um título, por exemplo, ok? E aí vocês podem fazer o seguinte, venham para cá, vocês posicionam o cursor do mouse aqui, dentro de uma dessas colunas, qualquer uma, e usem o Ctrl Shift Enter. E aí eu desloquei a tabela, e agora eu posso colocar aqui, trabalhar com tabelas, ok? Então, assim, eu não preciso fazer o que normalmente às vezes faz para tentar solucionar, que seria, por exemplo, copiar tudo, recortar, colocar tabelas e depois dar um espaço e voltar com as tabelas. Eu acho que é mais trabalhoso e pode ter alguns problemas aí, tá? Então, é só para repetir aqui esse passo a passo aqui. Qual é o objetivo aqui? Como eu inseri a tabela antes de colocar o título, repetindo aqui o procedimento, eu esqueci aqui de colocar o título, né, do assunto que eu estou trabalhando. E agora, o que é que eu faço? Repito, Ctrl, Shift, Enter. 3 teclas, é uma combinação de teclas. Ctrl, Shift, Enter. Tá? E você pode fazer isso também vindo para cá. Layout. Okay. Deixa eu preparar aqui. Layout. Ok. E venho para dividir células. Opa. Dividir tabelas. Olhem só. Fazer novamente. Layout. Dividir tabela. Então, eu desloquei. Agora eu tenho espaço aqui para colocar o meu título. Tudo bem? Então, alguns macetezinhos que podem ajudar no dia a dia. Vamos para o próximo tema. Decontagem de linhas e colunas. Nós já vimos isso, vamos rever. E aqui eu posso contar, assim, eu mesmo manualmente. Olha, 1, 2, 3 colunas, correto? 3 colunas. E linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao invés de fazer isso, eu venho aqui, dou um duplo clique e venho para Layout. Aliás, não preciso desse duplo clique. Eu venho aqui, vou para Layout e Propriedades. Ou então, clico aqui, vou com o direito do mouse e venho para Propriedades da tabela. Pessoal, eu tenho 6 linhas, ó, linha, 6 linhas, coluna, 3 colunas. Tudo bem? Então, eu consigo visualizar essa contagem. Vamos aqui para o próximo tema, que é inserir estilos de tabela, tá? Então, eu vou percorrendo aqui. Vai ter alguns assuntos aqui, algumas coisinhas que eu vou parar e pedir para vocês fazerem, tá? Aí vocês podem deixar o programa de vocês aberto, aí pronto para vocês usarem daqui a pouco. Ok? Inserir estilos de tabela, né? Então, vejam só. Deixa eu colocar aqui. Estilos de tabela, para ficar bonitinho assim. Tá bom? Deixa eu selecionar tudo. Aí eu vou aqui no Ctrl F3, só para mudar aqui maiúsculo para minúsculo, que é uma outra coisa, tá? Aí eu venho aqui, pessoal, agora sim, vocês têm esse quadrinho aqui, vocês estão vendo que tem uma coisinha aqui no canto superior, não é? Quando vocês clicam 2 vezes aqui, vocês ativam esse painel acima. Tá? E nesse painel nós temos aqui o estilo de tabela, e aí vocês podem utilizar estilos que já existem. Por exemplo, esse. Tá? Não gostou? Seleciona, venho para cá, para esse, olhem só. Então, tem os estilos já existentes. Vamos para mais um. Bom? Então, nós temos aqui uma galeria, não é? Interessante, de vários estilos. Deixa eu baixar aqui para a gente pegar um bem diferente, que é esse aqui. Esse aqui. Ou esse aqui. Tá? Então, se vocês quiserem agilizar o trabalho de vocês,
vocês não tiverem nenhum padrão definido, eu vou escolher uma aqui que já existe para mim, tá bom? Só para dar uma organizada. Perfeito, então você já tem esses estilos, correto? Esses estilos, vejam que tem uma coisa interessante. Se vocês quiserem também modificar esses estilos, vocês venham para cá, novamente, e venham para modificar estilo de tabela. E aí sim, vocês vão colocar, por exemplo, vamos aqui. Eu vou mudar aqui, cadê aqui? Olhem só. Alguém falou? Alguém falou comigo? Vamos lá, voltando aqui. Olhem só, eu estou alterando um estilo pré-existente, né, gente? Então, eu venho aqui para a setinha. Lembrem que para ativar isso aqui, eu cliquei aqui, olha, 2 vezes. Aí eu acionei aqui esse painel. Tá? Olhem que aqui também eu posso fazer essas alterações, né? Ok? Então, é basicamente isso. Muito bem, vamos lá. Exibir e ocultar linhas de grade, né? Vejam só, isso aqui, eu deveria ter colocado isso aqui no outro local, mas não tem problema. Veja o que isso quer dizer. Eu vou novamente aqui voltar para o meu estilo anterior, tá? Só para ficar limpo assim. Aí o que é que acontece? A gente não pode confundir a seguinte função com excluir, ou apagar, ou remover uma linha, ou mesclar células. Tá? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, que é uma coisa simples, que eu acredito que vocês já conheçam também, mas a gente vai rever. Eu quero juntar, eu quero mesclar essa célula com essa de baixo. Então, seleciono as duas, clico com o direito do mouse e mesclo. Pronto, viu? Agora eu tenho apenas uma célula. Eu transformei 2 células em uma, mas não é esse o ponto. Aqui sim, eu realmente removi a linha. Essa linha que dividia aqui acima, eu removi essa linha. Eu transformei 2 células em uma só. Eu volto. Agora, aqui, pessoal, é diferente. Eu vou para o layout, que é o tema lá do tópico, né? E venho para a borracha, certo? Aí eu clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui, certo? E aí, olhem só. Ok. Ok. Vou voltar aqui. Na verdade, eu estava novamente, era mesclando de outra forma, que vocês podem mesclar aqui, depois eu volto e repito aqui o processo. Eu mesclei aqui, clicando com o direito do mouse, e fiz isso, não foi? E com a borracha, eu faço a mesma coisa, mantendo as palavras nos seus locais. Agora, o que eu quero em relação ao tópico é isso aqui, tá? Que às vezes confunde. Eu quero apenas ocultar essas linhas, o que é diferente, vejam bem, como a própria palavra diz, aqui é borracha, né? Olha lá, remover bordas específicas de uma tabela para criar células mescladas. Então, nós temos aqui um modelo de mesclagem que é selecionar as respectivas células, clico com o direito do mouse e mesclo. Esse é um jeito de fazer. O outro é você fazer com a borracha. Então, posso fazer isso. Pronto, aqui tornou-se apenas uma célula. Tá? Mas, conforme o tópico aqui, que eu acabei misturando o tópico, na verdade eu quero fazer isso aqui. Por isso que depois eu vou mudar isso aqui para um outro local. Mas já vamos ver. Exibir e ocultar linhas, né? O que acontece? É que a gente pode confundir isso aqui. Olha, eu vou selecionar tudo, tá? E aqui mesmo vocês podem fazer o seguinte. No Word 2016, 2019 ou 2016 para frente, não me lembro se os anteriores têm. Mas quando vocês selecionam uma área, ele aparece com esse... Vocês estão vendo o pequeno painel que apareceu aqui? Certo? Se eu remover o cursor do mouse, ele sai, ele é desativado. Então, eu vou selecionar, e aí esses instrumentos aparecem aqui. E o que eu preciso é esse, bordas, tá? Que é isso que eu queria mostrar. E vocês vão ver agora. Aqui em bordas, gente, o que eu vou fazer? Eu vou sem bordas. Olhem só. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, as células estão mescladas? A gente não pode confundir. As células não estão mescladas. O que acontece é que as bordas foram desligadas, elas foram ocultadas. E como é que eu faço para ter certeza disso? Tá? Você pode selecionar, ou mesmo só essa área que você seleciona novamente, e venho para cá, exibir linha de grade. Olhem só. Quando eu exibo essas linhas, vejam só um detalhe interessante. Essas linhas que vocês estão vendo exibidas aqui, elas têm o propósito apenas de você visualizar onde é que essas células estão.
ok? Mas se você imprimir esse material aqui, essas linhas aqui, elas não vão aparecer na impressão, tá? Isso é apenas para facilitar a visualização, ok? Então, novamente, não confundam isso aqui, vejam, mesclar, ok? Eu vou aqui ocultar as linhas, não confundam isso. Aqui ela é uma célula apenas, porque eu mesclei a célula. Aqui não. Tem várias células, tá? Então, é só observar bem aqui que uma coisa é mesclar e a outra é você ocultar as linhas. Tudo bem, gente? Eu vou dar uma pausa aqui para pedir para vocês fazerem um pequeno exercíciozinho aí, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês fazerem duas coisas, depois vocês vão fazendo outras. Insiram uma tabela, tá? Duas coisas, insiram uma tabela com a quantidade de linhas e colunas que vocês quiserem, mesclem algumas colunas, algumas células, e outras vocês vão ocultar as bordas, tá? Eu vou pôr aqui no chat para vocês entenderem, ó. Vamos lá, exercício. Criar, que aí você, ao fazer isso, gente, vocês vão constatar se vocês entenderam ou não. Criar uma tabela, não vou dizer quantas colunas, tanto faz, criar uma tabela, mesclar algumas células, 3, ocultar bordas de algumas células. Ok? Células. Exibir linhas de grade. Pronto, foram 4 assuntos, pequenos assuntos aí. Vamos fazer esse exercício rápido? Isso é rápido, tá? E aí, de repente, pode aparecer uma pergunta aí no meio desse processo aí, tá? Então, vamos lá. Fiquem à vontade e conversem comigo aqui pelo bate-papo. Muito bem, pessoal. Então, certamente vocês vão poder rever o vídeo, né? Então, não tem tanta necessidade de fazer agora, tá? Mas isso é só para verificar se há dúvidas importantes aí em relação a isso. Bom, nós já fizemos aqui contagem, inserir estilo, exibir linhas de grade, dividir tabela. Esse dividir tabela é sensacional, ele é muito útil, e nós vamos ver agora como dividir uma tabela aqui de diferentes formas, tá? Eu vou aqui apagar algumas só para ficar menor. Ok, eu vou remover esses tópicos aqui. E aí eu tenho aqui essas células e colunas aqui, não é? Então, eu penso o seguinte, eu tenho aqui essa célula onde o meu cursor do mouse está aqui se movimentando, e aí eu pensei o seguinte, eu preciso aqui de mais algumas linhas aqui dentro dessa célula específica. Eu posso, pessoal, fazer o seguinte, eu posso vir para o desenho, desenhar a tabela, não tem problema, você pode vir e ir inserindo as colunas, olhem. Relembrando, isso aqui eu faço pressionando, mantendo o esquerdo do mouse pressionado, eu venho e delimito aqui. Ó. Tá? Então, eu consigo criar aqui essas colunas. No caso aqui, especificamente, eu desenhei, certo? Mas não é assim que eu quero fazer uma coisa mais exata. Então, vejam só. Eu mantenho o cursor aqui, o mouse, aqui onde ele está, e aí vamos para layout, onde a gente já se encontra, né? E aqui eu tenho dividir células. Vocês estão vendo? Olha, dividir células. O que é que eu faço? Eu tenho que observar isso aqui, que às vezes isso aqui confunde a gente. Número de colunas. Tá, então vamos colocar 2 colunas. Vamos fazer com que essa célula tenha mais uma coluna, né? Então, eu clico aqui e eu dividi. Viram? Eu vou Ctrl Z e vou fazer novamente. Agora eu vou aumentar para 3 colunas. 3 colunas. Vou aumentar para mais. Dividir células, eu vou colocar 5 colunas. Vejam que é em uma linha, tá? Que é essa mesma linha aqui que já existe. Olhem só. Então, isso é interessante. Deixa eu colocar aqui fazer o inverso aqui e dividir. Agora eu fiz o seguinte. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou inserir aqui um preenchimento para vocês poderem visualizar isso melhor. Depois a gente vai ver esses preenchimentos, tá? Então, dentro dessa célula que está com essa cor diferente, eu vou dividi-la. Eu venho aqui em Layout, e aí eu venho para dividir células. Eu vou baixar essa para uma coluna e vou aumentar aqui para 3. Vejam só. Certo? Eu dividi ela uma linha em 3 linhas. Agora eu volto com Ctrl Z e agora eu faço com colunas. Tá?
Esse aqui, pessoal, esse exercício eu gostaria que vocês fizessem, tá? Esse é bem útil no dia a dia do tradutor, dos professores, para criar glossários e tudo. Porque aqui no exemplo que eu estou mostrando é bem simples, né? Mas quando vocês querem fazer algo mais elaborado, pelo menos vocês vão saber como fazer. Ninguém precisa fazer exatamente como eu estou fazendo, mas você pode pensar assim, eu sei onde faz, eu sei fazer e eu vou fazer bem diferente, até mais criativo. É uma coisa pessoal do professor, do que ele tem em mente, do tradutor e tudo mais. No caso do tradutor, o que é que acontece? A gente pega aqueles arquivos, né, em PDF, que eles são digitalizados ou não, que tem, por exemplo, um histórico escolar e tudo, você, ao dominar esses recursos, você consegue fazer isso de forma mais rápida e mais exata. Então, eu vou pedir que vocês façam isso. Crie uma pequena tabela, eu acho que você já tem uma tabela aí, e façam a divisão dessas células do jeito que eu mostrei aqui, tá? Eu vou pausar o vídeo e esperar que vocês façam e confirmem aqui para mim. A Bianca já confirmou aí o exercício anterior. Vamos fazer isso? A gravação. E aí a gente vai... Deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui das tabelas, que a gente pode fazer o seguinte também, tá? Eu fiz o seguinte, no exemplo que eu mostrei acima, eu fiz assim, olhem só. Vou refazer aqui. Eu vou dividir essa célula, tá? Novamente, vou para Layout, eu venho aqui, eu vou acrescentar aqui umas 4 colunas na linha que estará aí. Pronto, fiz isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tudo isso em várias linhas. Eu venho aqui, faço a mesma coisa. Ó, tá? Então, eu consigo fazer isso em um espaço, em uma área selecionada. Tá? Muito bem, então essa é a parte de dividir a tabela, né? Dividir tabelas e dividir células. Aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui no tema, olhem só, não importa, eu lá no canal, quando eu colocar o vídeo lá para vocês, eu vou organizar todo esse conteúdo e temporizá-lo para vocês clicarem no tempo e vocês vão chegar exatamente no assunto em questão. Aqui, por exemplo, eu troquei os assuntos, né? Eu vou colocar aqui assim, olhem, só para vou remover aqui essa restrição. 1, 2, 3, para eu alterar. O que é que eu fiz? Uma coisa que vocês vão, que é interessante deixar claro é o seguinte, que eu fui lá e dividi as células, ao passo que eu deveria ter dividido a tabela, né? Então, eu faço assim. Dividir células. Tá? Agora, em relação às tabelas, tá? Dividir tabelas, eu posso colocar aqui uma barra e colocar tabelas, para ficar no mesmo assunto, tá bom? Ok, vamos dividir então a tabela em si. Porque o que eu fiz para vocês foi dividir apenas as células. E a tabela, por exemplo, vamos ao prático. Ok. E aí eu vou aqui, tudo bem, eu vou colocar um preenchimento aqui, só para a gente poder diferenciar bem aqui o que eu quero mostrar para vocês. Há pouco, no tópico anterior, eu dividi a célula, concordam? Muito bem, agora eu vou dividir a tabela. Então, eu tenho uma tabela aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Tá? Olhem só. Como que eu fiz isso? Eu dividi o quê? Não a célula, mas eu dividi a tabela. Para voltar, eu vou para o Enter. Aliás, exatamente. Vocês vêm para cá e cliquem na tecla Delete que ela volta. E como é que eu fiz isso? Eu vou mostrar aqui 2 formas de fazer isso. Eu acho que seria bom vocês fazerem também. Para eu dividir essa parte inferior da superior, então eu coloco o meu cursor do mouse aqui, no ponto inicial da parte de baixo, e venho para Layout, e aí eu venho dividir tabela. Tá certo? Novamente, cursor do mouse no ponto inicial da parte que vai ficar para baixo. Não é da parte, tá? Então, a parte que vai ficar para baixo, na parte inicial, eu coloco o cursor do mouse, que aí eu pressiono ela para baixo. Eu venho aqui em Layout, dividir tabela. Dividir a tabela. E com uma combinação de teclas, Ctrl, Shift, Enter. Lembra que vocês usaram esse Ctrl, Shift, Enter aqui há pouco? É o mesmo. Tá? É o mesmo. Ele serve para isso também. Então, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem? Criem uma tabela qualquer, simples como é que eu fiz,
e dividam essa tabela, porque isso pode ser importante, tá? E aí, para retornar, usem a tecla deletar, delete, tá? E aí ela retorna e volta a se conectar com a parte de cima. Tudo bem? Eu vou pedir que vocês façam esse exercício também, por favor. Perfeito. Agora vamos voltar para o nosso conteúdo. Quem estiver com o som ligado, peço por gentileza para desligar, tá? Uma noite nem é pouco, viu? Você sabe, é uma pena que esse negócio de negócio está acabando. Por quê? Ó, final de ano, né? Já está nas eliminatórias totais. Ó, perdição você aqui. Mas tem o The Voice Kids. Pronto. Ok, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Muito bem. Então, nós dividimos aqui, eu juntei esse mesmo tópico, tá? Dividir células e dividir tabelas, são duas coisas um pouco diferentes, mas a gente conseguiu abordar aí todos, aí, já nesse assunto aqui. Agora, dimensionar, né? Fazer dimensionar ali o tamanho das linhas e dessa tabela, né? Vamos voltar aqui para o meu material. E aí, isso aqui também é bem simples. E eu posso fazer o seguinte, eu vou colocar meu cursor do mouse aqui, certo? E vou fazer o seguinte. Olhem só. Ó, quando eu faço isso, eu consigo fazer isso e verificando logo aqui acima o tamanho que vai ficando em centímetros, né? Eu vou aumentar novamente. Ok. E aí eu consigo fazer esse dimensionamento aqui. Eu posso fazer esse dimensionamento também aqui à direita, onde eu estou mostrando aqui assim, fazendo assim, olha. Ok? Isso aqui é simples, não vou pedir para vocês fazerem. Tem um dimensionamento aqui automático. E eu tenho vários outros conteúdos aqui, por exemplo, que ele vai me permitir digitar e isso vai se expandindo. Esse é um modelo que eu não uso muito, certo? Eu vou mais para esse aqui, que é o autoajuste de janelas, tá bom? Então, isso é bem simples. Largura, e aí vocês vêm para cá e escolham o modelo que vocês acharem mais o tamanho. Aqui, o importante desse aqui é porque vocês conseguem ver o tamanho, né? Olha, aqui está 6,2. Nesse caso aqui, vocês conseguem, né, também, ao soltar, vocês conseguem verificar aqui. Ok? Esse já vai acontecendo simultaneamente ali. Tá? Então, isso aqui é um assunto, uma coisa bem simples. Não precisa vocês fazerem. Mas lembrem que eu estou fazendo isso no layout, tá? Layout, ó, tamanho da célula. Ok? Então, tem aqui outras configurações que são importantes vocês observarem depois, se necessário. Ok, deslocar células, isso aqui é um macete bem interessante para usar com o atalho, que é o seguinte, olhem só. Um deslocamento que eu fiz dessa linha, eu desloquei ela para cima, ok? Deixa eu colocar aqui uma frase, uma palavra, tabela. E aí, eu vou deslocar essa linha para cima. O que que eu faço? Eu vou usar Shift, Alt, veja bem, olha a combinação, Shift, Alt, lembram daquelas setinhas para cima e para baixo, que fica aqui um pouco à direita? São 4 setinhas, uma para cima, uma para baixo, uma para a direita e outra para a esquerda. Eu vou usar ela para cima, com Shift, Alt, segurando. Olhem só. Tudo bem? Vamos fazer isso, só para a gente treinar, para ver se está dando certo aí o atalho de vocês. Está dando certo aí, pessoal? Ok. Vamos voltar ao nosso tema, ao nosso conteúdo. Ó. Perfeito.
Voltando ao nosso conteúdo, e aí eu vou mostrar o seguinte. Eu tenho aqui, pessoal, margens da célula, tá? Eu tenho aqui as margens da célula, que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Vamos lá, eu vou colocar essas palavras aqui só para servir de... Só para elas não ficarem vazias aqui, essas... Tá? Olhem só. Vamos verificar as margens dessas células. Olha, se eu vier aqui, certo? Eu tenho aqui a margem à esquerda está em 19%, 0,19, e a direita 0,19, né? Ok, deixa eu selecionar aqui. E vocês vão ver o seguinte. Para que eu gosto muito disso aqui? Eu vou mostrar aqui uma coisa aqui interessante. Aqui, por exemplo, eu venho aqui. Vou zerar aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui esse texto, como vocês estão vendo, e muitas vezes é meio desagradável. Vocês precisam aqui de uma, sei lá, de uma margem aqui, de um espaço aqui entre essa palavra e essa linha. Tá? Eu vou até fazer aqui uma tabela diferente com o texto, tá bom? Eu vou colocar aqui esses dois textos aqui. Eu vou criar um texto automático aqui. Quem quiser criar um texto automático, ó, igual, and, abre o parênteses, e aí número de parágrafos, vou colocar dois parágrafos, com duas linhas. Aí, não, você confirma com Enter. Tá? Então, você consegue aqui inserir um texto automático. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessas células, nessas margens, e zerar tudo aqui. Tá? Então, olhem só, esse ponto aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu acho meio desagradável, às vezes, você olhar para uma célula e o texto está muito anexado, né? Ele está muito coladinho aqui. Dentro da célula, o texto ele está tocando a linha, né? A borda. E aí você precisa de uma pequena margem aqui para questão de estética, ou mesmo ficar, assim, facilitar. Olha, aqui tem um botãozinho aqui acima que pode fazer isso. Vocês estão vendo aqui? Eu posso já fazer isso aqui já imediatamente. Ok? Mas aqui, na função de margens da célula, eu faço o seguinte. Eu vou acrescentar na parte superior também, para 3. Inferior, vou acrescentar 3. E essas aqui também eu vou colocar 3, todos 3, só para usar como exemplo. E aí eu clico, e aí eu consegui deslocar, deixando um espaço aqui na parte ao lado, em cima e tudo mais, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso, porque isso pode ser importante. Porque pode ser, não, é importante. Vocês, os tradutores, ou mesmo professores, convertem um arquivo de PDF para Word, e devido à conversão, isso pode causar esse tipo de problema, né? O texto não fica bem ajustado. E aí você mesmo, usando o Word, você consegue criar essa margem entre a linha da borda, né? E o texto, ok? Então, vamos fazer isso que eu acho que é interessante. Olhem só. Ok? Então, eu tenho aqui uma margem em todos os lados, né? Deixa eu só mostrar novamente como inserir um texto automático, tá? Para quem está fazendo exercício. Eu vou apagar novamente, ó, gravem bem aqui, como inserir um texto automático, tá? Isso serve para você exercitar, vou fazer algum exemplo, olha. Igual, hand de random, que é de aleatório, né? Aí é tudo colado, olha, vejam só. Parênteses, número de parágrafos, 2,2. Fechem o parêntese e confirme com Enter. Olha, confirme com Enter. Que aí vocês criam um texto só de teste. Vamos fazer isso? Façam isso e verifiquem ali a questão das margens que eu acabei de mostrar para vocês. Voltando, agora vamos ver mais coisas interessantes. Lembrando que todos esses assuntos, obviamente, vocês encontram, essa foi a minha ideia. Todos esses tópicos, eles são encontrados, para quem fala inglês, tem mais facilidade de encontrar esses tópicos, todos eles. Só que você vai encontrar, assim, todos eles separados. Uma pessoa fala uma coisa, outra falando, você não vai encontrar
um vídeo como esse da Tec Traduções com todos reunidos aqui, que foi o que eu pensei, não, vou elaborar um negócio bem interessante, porque a gente precisa disso no dia a dia, e aí vocês vão ter todos esses assuntos num vídeo só, e contemporizadores. Vocês vão clicar no assunto, lá no vídeo, no YouTube, e vocês vão ver separadamente, mas no mesmo vídeo. Tá? Pessoal, centralizar o conteúdo na célula. Eu adoro isso aqui. Tá? Isso aqui me dava muita dor de cabeça no passado, em relação a essa questão do centralizar o conteúdo, o texto, a palavra, o número que fica dentro das células, né? Então, vamos lá. Eu vou novamente criar uma tabelinha aqui, tá? E vou fazer assim. Vamos lá. Formatação. Vou colocar uma palavrinha aqui qualquer, tá? Aí eu vou colocar em tudo, todas elas aqui. Vou até colocar aqui uma cor diferente, só para variar. Bom? E aí é o seguinte, vamos lá. Qual é o nosso objetivo aqui? Eu vou colocar esse texto no meio da célula. Tá? Eu vou até aumentar mais aqui para vocês poderem visualizar que realmente esse texto ele está no meio da célula. Mas ele não está exatamente ao meio, no meio, né? Ele está um pouco superior, se vocês observarem bem. Ok? Então, eu volto aqui e volto para cá. Aí eu vou selecionar tudo, ok? E vou para Layout e venho aqui para Alinhamento. Olhem só, tá? Aqui em Alinhamento, olha, Layout, Alinhamento. Então, centralizar o texto horizontal e verticalmente dentro da célula. Tá bom? Então, eu fiz isso. Eu posso fazer o mesmo e fazer diferente. Eu posso colocar na parte... Ele já está na parte superior. Tá? Se eu colocar aqui, olhem só, aí vocês vão fazer uma... Aí esse é o problema, né? Que eu acho que é uma das coisas que pode... A gente, devido à correria, não vai buscar resolver, porque requer algumas... Mais ou menos assim, para onde eu vou para resolver isso? Porque aqui é o seguinte, ponto número 1, eu tenho o conteúdo da célula e eu quero colocar esse conteúdo no centro da célula. Ele está no centro da célula? Não está. Ele está na parte superior. Vejam que aqui abaixo eu tenho espaço. Olha, abaixo eu tenho um espaço aqui. Então, eu quero colocar no centro mesmo. Então, eu vou para o que é normal, o que é comum. Eu seleciono e tudo e venho para cá. Olha só o que eu fiz. E aí eu pergunto para vocês, centralizou? Não. Então, vou colocar para baixo. Foi para baixo? Não. E agora? Aí você começa a perder a paciência, né? Então, a gente precisa entender de que se trata. Aí eu vou mostrar os caminhos para vocês. Se vocês forem aqui e não resolver, vocês venham para cá para o outro layout, porque um layout, pessoal, é da tabela. O outro layout é do parágrafo. Olhem. E aqui tem o depois, e eu vou zerar. Zerei. Tá? Aqui ficou embaixo, porque eu coloquei embaixo. Agora sim, eu coloco ao meio. Tá? Então, deixa eu pontuar para vocês não ficarem confusos. Vocês não contem, porque pode ser que haja algum espaço relativo a outras funções, que é do texto. Como assim? Eu tenho um espaçamento, que foi esse espaçamento aqui, que ele não diz respeito à tabela em si, mas ao texto. Como assim? É porque eu deixei um espaço de parágrafo aqui abaixo. Vocês lembram que vocês fazem um parágrafo? Deixa eu fazer uma aqui para vocês relembrarem do que eu estou falando. Ó. Tá vendo esse espaço aqui? Ó, adicionar tem um espaço logo abaixo, não tem? Esse mesmo espaço aqui. Vamos conferir isso. Olhem só. Removi. Olha, não tem mais o espaço aqui. Vocês estão vendo? Porque esse espaço aqui não é um espaço de tabela, é um espaço de parágrafo. Portanto, vocês precisam, nesse momento, contar com duas funções para resolver isso. Quando eu clico aqui, eu venho para Layout e, certamente, eu vou deixar aqui no centro, e está no centro. Porém, o texto tem um espaço de parágrafo, que é uma outra coisa. Aí eu venho para Layout de parágrafo e removo esse espaço. Pronto, agora está tudo bem ajustado. Tá? E vocês podem, inclusive, fazer isso assim. Tá? Esse aqui eu acho importante que vocês façam, tá? Porque isso pode
vocês, dominando isso, vocês já resolvem, vocês ajustam tudo direitinho, conforme o objetivo de vocês. Quando se tratar de parágrafos, realmente, obviamente que o espaço de parágrafo vai ficar, é comum. Mas dentro de uma tabela, vai ver você querer realmente centralizar sem esse espaçamento. Então, eu peço que vocês criem uma tabelinha, como eu criei, coloquem um conteúdo e façam esse caminho entre layout de tabela e layout de parágrafo, tá? 2 minutinhos para vocês. Muito bem, vamos para os nossos próximos assuntos. Nós já falamos de distribuir colunas, mas vamos relembrar, distribuir linhas e colunas. Isso a gente falou já no início da aula, mas eu vou repassar ele aqui para nós, tá? Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer algum tipo de alteração para deformar aqui esse espaçamento. Então, é óbvio que esse texto está desalinhado, essas linhas estão, colunas, linhas, elas não estão com o mesmo tamanho, tá? Então, isso só para retomar esse assunto, que você pode desenhar, né? E ao desenhar, você não tem um ponto exato onde você vai inserir aquele desenho das linhas. E aí, você vem e resolve assim, tá? Você vem aqui no layout, pode ser no layout, tá? E aí eu vou alinhar aqui as colunas e as linhas, tá? Então, eu vou voltar aqui para o que estava. Então, eu tenho essa linha, primeiro ela está maior que essa também está diferente. Essas colunas também, elas estão com tamanhos diferentes. Então, eu clico aqui, vou com o direito do mouse e venho para distribuir linhas. Pronto, as linhas agora estão iguais. Agora vamos distribuir as colunas. Pronto, as colunas agora estão perfeitas, tá bom? Esse assunto não precisa vocês fazerem, é bem simples, e fizeram também. Agora, um outro também que dá dor de cabeça para muitos colegas, já deu para mim também, recuo de numeração em colunas. Tá? Esse aqui nós vamos aprofundar um pouco, vamos até entrar em um outro assunto que não de coluna, de tabelas especificamente, e ele vai levar um tempinho, um pouquinho a mais, mas não é tanto, tá? Vamos trabalhar isso aí, porque eu acho isso bem legal. Recuo de numeração em colunas, ou de marcação, eu coloquei numeração, mas pode ser marcadores, tá? Então, vamos voltar aqui para a minha página aqui do Word, e vamos trabalhar aqui com esse recuo, não é? Ok, vou colocar aqui, recuo em células da tabela, bom? Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo isso aqui, eu vou mudar para uma palavra menor, eu vou colocar assim, alunos. Poderia ser essa mais, mas aí eu teria que diminuir uma coluna dessas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todas, eu venho aqui para o grupo parágrafo e insiro a numeração. Vejam que eu numerei todos os nomes, todas as palavras alunos. Tá? Vou repetir o processo aqui, tá? Eu vou apagar uma dessas colunas para poder ampliar para vocês, tá? Para que todo mundo possa visualizar isso melhor. Tá? Olhem só. Vamos fazer assim. Tá? Esse manuseio que estou fazendo isso aqui não tem importância não, tá? Fiquem tranquilos. O que eu quero é que vocês criem aqui essa tabela, coloquem qualquer palavra, selecione todas essas palavras e venham para cá para o grupo de parágrafos, por isso que eu falei que eu vou entrar em um outro assunto diferentemente de tabelas, para a gente abordar mais assuntos aqui e melhorar mais o conteúdo. Aí eu escolho um tipo de numeração aqui, eu vou escolher essa aqui, tá? Pronto, todas as palavras estão numeradas. Porém, vocês viram que aqui as palavras ficaram muito deslocadas à direita, não foi? Eu vou selecionar todas e eu posso usar esse recurso aqui para fazer isso, puxando, tá? Eu não acho muito legal, sabe? Ele dá uma distorção aí. Então, eu vou fazer o seguinte, eu clico aqui com o direito do mouse em cima do número e venho aqui clico com o direito do mouse e venho aqui, ajustar recuo da lista. Olha, não é selecionado, tá, gente? Remova a seleção. Clique em um número, ajustar recuo, e aí eu posso diminuir aqui, vou colocar 1, e aí eu clico assim. Olhem só, os números vão se deslocando. Vamos fazer novamente? Olhem só, o recuo do texto. Olha, eu agora estou aproximando, vou para outro. Eu não precisava ficar fazendo tudo isso assim em várias vezes, tá? Quando eu sei o número que eu preciso,
eu faço isso tudo de uma vez só. Aqui, eu posso também modificar esse tipo de espaçamento entre a palavra e o número. Clique com o direito do mouse, novamente, vá para lá e escolha aqui, por exemplo, espaço. Tá? Olhem só. Vamos fazer o seguinte, eu venho aqui e vou colocar para cá. Olhem só, por que estava ao meio? Porque é isso que confunde às vezes. Ela nunca vai totalmente para cá, porque a tabela ela está configurada para ficar no centro, né? Então eu venho para cá. Vejam como o número agora ele ficou mais à esquerda, tá? Então, é bom fazer isso, porque vocês vão entender assim, mas o Rony está me dizendo que se eu for, como eu mostrei aqui, é por isso que você sempre tem que estar em mente que pode ser que a tabela esteja configurada com algo que já vem de antes, que é, por exemplo, a centralização do conteúdo. Então, a gente precisa sempre fazer esse vai e vem ali, se necessário. Por exemplo, aqui, eu clico aqui, vou para ajustar recuo da lista, e aqui eu zerei tudo, né? Eu posso voltar e colocar, né? Olha, caractere de tabulação. Posso fazer isso. Vou novamente, clico aqui, e aí eu posso mudar para o nada, né? Eu posso remover tudo. Olha como fica. Não é bem legal, né? E aí o que eu falei há pouco foi o seguinte, é que ela pode estar assim, e aí você fica frustrado. E o Rony falou que se eu clicar aqui e zerar aqui, esse danado desse texto vai para a esquerda, aí você clica e não vai. Mas aí você esqueceu de que na tabela você está com ela centralizada. Olhem só. Então, eu clico aqui e aí sim. Tá, talvez eu falei muita coisa ao mesmo tempo, mas o objetivo é o seguinte. Crie uma tabela, coloquem umas palavras nessa tabela e insiram esses marcadores, essa numeração. A partir daí, vocês vão saber o que fazer. Tá bom? Mais uns minutinhos, porque isso é muito importante para vocês. E aí, antes de vocês continuarem o exercício, pessoal, só para fins de auxiliá-los aqui nesse... Eu vou começar essa tabela e colocar um conteúdo nessa tabela, tá? Eu vou selecionar, eu vou apagar e vou começar aqui do zero, para que vocês entendam. Eu vou aqui em tabelas, eu vou inserir essa daqui, tá? Olha, eu vou colocar essa aqui. Pronto. Só com 2 colunas. Podem ser várias colunas. E aí, olha só, acho que foi a Eva que falou comigo, não tenho certeza. Sim. Aí eu vou colocar aqui, alunos. Eu digitei uma vez alunos. Confere? Sim. Aí eu seleciono, Ctrl C, marco tudo aqui, seleciono tudo e Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Olha, novamente. Seleciono, aí você vai em Ctrl C, selecione todas as células, aí vai para Ctrl V. E aí você consegue... eu tinha selecionado a linha toda. Ah, tá. Então você... Não deu certo. Deixa eu tentar agora. É mais rápido do que digitar 1 a 1, né? É que eu pus assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu queria que repetisse nas linhas de baixo, mas não deu certo. Ah, não. Aquilo ali geralmente é um outro processo, né? Que a gente não vai falar hoje. Ele também é muito mais eficaz no Excel, que não é o nosso assunto. Sim. Mas aí é só para fins mesmo de ter um conteúdo, pode ser alunos, pode ser televisor, pode ser qualquer coisa ali dentro, tá? Porque o que eu quero mostrar para vocês é como inserir a numeração, modificar o local, esse deslocamento todo, tá? Então, vamos ao exercício? Obrigada. Só para complementar esse tópico ainda, e não apenas complementá-lo, mas mostrar outros assuntos aqui, é o seguinte. Então, eu tenho aqui a palavra, não é? Aluno, a palavra aluno dentro das células, e o meu objetivo é numerá-las. Poderia ser outras palavras, viu, gente? É só para a gente agilizar aqui, ao invés de ficar digitando uma célula de cada vez, né? Cada assunto. Ok, aí qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é numerar esse conteúdo, né? Tá? Então, eu estou aqui em página inicial, eu vou para o grupo parágrafo e insiro uma numeração aqui. Vejam só, a numeração foi inserida. E aí, você não satisfeito, porque tem um espaço aqui à esquerda, né? Um espaçozinho depois, antes dos números, né? E aí você faz uma verificação. Deixa eu olhar se essa centralização ela é por causa do recuo ou por causa da tabela mesmo aqui. Então, eu venho aqui e já coloco assim, certo? Tudo aqui, desse jeito aqui, tá? Olhem só. Isso aqui é uma coisa que eu vou mostrar como resolver daqui a pouquinho. Tá? Então, aqui agora eu estou com ela centralizar à esquerda, né? Muito bem. Então, eu clico
aqui com o direito em um número, que é o primeiro, e venho aqui ajustar o recuo, e aí eu vou colocar aqui quase no final, vou deixar só um aqui. Tá? Esse aqui também eu vou deixar um, e aí eu faço isso. Tá bom? Em relação a isso aqui, vejam que aqui nós temos uma questão aqui para resolver. Eu estou com esse conteúdo no centro da célula, e esse por que não está? Vocês já podem imaginar, né? Como foi que apareceu esse espaço abaixo da palavra aluno, sendo que esse não tem? Vamos conferir aqui. Olhem só. Tá? Então, às vezes, o Word, ele insere esses, porque ele já está configurado para inserir esse espaço de parágrafos, não é bom sempre ficar atento para vocês fazerem isso. Tudo certo? Ok. Vamos aqui para o próximo assunto, que é repetir a linha de cabeçalho. Falando assim, não dá para entender o que é, mas vamos ver agora, tá? Repetir a linha de cabeçalho. Isso aqui facilita, vai facilitar a leitura, não é? Eu vou fazer assim, olha. Olha, eu já estou na outra página. Tá? Eu já estou na outra página. Eu vou remover, vocês podem selecionar tudo, caso queiram, e remover a marcação, tá? Não é o caso, não precisa fazer, mas só para mostrar. Aí cliquem aqui, nenhum. Tá? Então, removi toda a numeração. Ok, agora vejam só. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir uma linha acima. Desculpem aqui, eu vou inserir uma linha acima para colocar um tema aqui, tá? Olhem como eu faço para inserir uma linha acima. Eu clico com o direito do mouse e venho aqui, inserir, linha acima, inserir. Aí eu vou colocar 2 tópicos, alunos, grupo 1. Alunos, grupo 2. Tá bom? Vejam que aqui o Word continua mostrando esses espaços, né? E vocês podem depois removê-los aí, tá? Deixa eu olhar aqui. Ó. Um outro modo... Deixa eu voltar aqui para mostrar o que eu fiz aqui. Essa questão dos espaços, gente, elas podem ter vários significados. Então, vocês precisam se habituar a buscar onde é que está esse espaço aqui. Vocês viram que em alunos do grupo 2 não tem, e aqui já tem. Olha o quanto que eu vou percorrer para descobrir isso aqui. É aqui em layout? Não. Tá? Não é aqui. É aqui em layout de parágrafo? Olha, é aqui, certo? Mas vocês podem também vir para cá, para a página inicial, e aqui, olha, em parágrafos tem também espaçamento de linhas e parágrafos. Removam, e aí vocês conseguem ir por vários caminhos essa questão aí do espaçamento, tá? Mas vamos ao tópico. Vamos ao assunto principal desse tópico aqui. Pergunta para vocês, a gente vai considerar isso aqui como um cabeçalho, correto? É o cabeçalho, é o título da tabela. O título da tabela. Então, para eu preencher isso aqui, você, professor, você está preenchendo, por exemplo, vocês podem... Tá aí, eu vou fazer um negócio para ficar mais... Assim, eu vou colocar aqui, olha, português. Eu vou colocar English. Tá? E aí eu venho e você diz assim, eu preciso traduzir tudo isso aqui para inglês. Tá? Eu preciso traduzir tudo isso para inglês. E aí eu tenho os títulos aqui. Aí você vai digitando aqui, você está lá bastante longe, né? E aí você esquece. Tá? Você esquece, por exemplo, mais o que é que tem nesse cabeçalho, porque eu vou ter que ficar voltando todo o tempo para ficar olhando assim, quando eu esquecer. Tá? Porque aí eu vou digitando, texto grande, pode ser uma tabela de frutas, de objetos, qualquer coisa, mas eu sempre, quando eu esquecer, a depender da complexidade da tabela, eu vou ter que voltar para olhar. Porque aqui eu tenho 2 colunas, e se forem 10 colunas? Se forem várias colunas, como, por exemplo, sei lá, preço, valor, hora, tudo, várias colunas. E aí você vai preenchendo essas colunas, daqui a pouco você não sabe mais que informação vai colocar aqui, porque esqueceu isso aqui. Para resolver isso aqui, você faça o seguinte, selecionem, venham para o layout e cliquem aqui, repetir linha de cabeçalho. Vamos lá embaixo para ver? Olhem lá. Olhem só. Tá ali. E aí vocês tentem
selecionar isso aqui, vocês não vão conseguir, tá? Ela está neutralizada aqui, porque ela é apenas um reflexo da primeira, para que vocês saibam se situar dentro dessa tabela. Tá bom? Gostaria que vocês criassem aí uma tabela bem longa, sabe? 2 páginas, e repetissem o cabeçalho no cabeçalho de baixo. Vamos tentar fazer isso? Vamos continuar para a gente poder, agora acho que eu vou direto, para a gente não perder parte desse conteúdo. Exibir linhas de grade, vocês já viram, vamos rever, tá? Eu vou primeiro não remover, mas vou ocultar. Vou ocultar essas bordas aqui, vindo para, olhem só, eu vou selecionar, ok? Quando eu seleciono, lembrem disso aqui, quando eu seleciono, esse painel de instrumentos aparece. Aí eu posso vir aqui e remover para ficar sem bordas, olhem só. Deixa eu voltar aqui e fazer algo menor aqui para a gente treinar de forma mais simplificada, tá? Pronto. Tá bom? Ok, linhas. Eu vou colocar linhas. Pronto. Agora eu quero, meu objetivo é o seguinte, eu vou, essa coluna, toda essa tabela tem bordas, é uma borda em cor preta. Então, vou selecionar e quero essa coluna sem bordas. Quando eu seleciono, pessoal, vocês têm 2 caminhos. Selecionei, ao aparecer esse instrumento aqui, vocês venham para bordas e venham para sem bordas. Olhem só. Tá? Aqui eu poderia colocar uma linha aqui, né? Uma borda aqui ao lado, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar, vou aqui novamente e vou colocar aqui essa borda esquerda. Olhem só. Ok? Vocês podem fazer isso. E aí a pergunta é, eu excluí essas bordas? Não, eu apenas as ocultei. E para eu ter certeza disso, eu clico aqui, venho em Layout e exibir linhas de grade. Pronto, eu consigo ver as linhas aqui. Tá bom? Isso é apenas para você constatar de que se trata aqui de bordas que estão ocultas. Perfeito. Agora vamos para mesclar células, que isso aqui é rápido, vocês já conhecem. Vimos também isso há pouco, que é o seguinte, eu quero mesclar essas 2 células, eu seleciono as 2, clico com o direito do mouse, pronto, agora aqui sim, eu não ocultei a borda, eu realmente mesclei, agora eu tenho uma célula apenas, tá? Eu posso fazer isso com essas 2 aqui também. Olha, mesclar, ok? Então isso vocês não precisam fazer, porque é bem básico, e a gente vai para esse inserir, remover bordas, vocês já viram um pouquinho, que vocês podem vir para cá, na borracha, tá? Com a borracha vocês vão apagar, olhem só, tá bom? Então, essa borrachinha, ela serve para apagar as linhas, caso vocês queiram, tá? No caso aqui não vai apagar porque ela está conectada com a outra aqui, tá bom? Mas podem usar essa borracha aqui para fazer esse apagar ou ocultar. Ok, vamos para o próximo, esse aqui também vocês vão gostar, que é a direção do texto, né? Isso aqui também às vezes dá uma dor de cabeça, mas a gente vai resolver hoje. Direção do texto na tabela, tá? Eu vou novamente remover essa tabela e vou colocar assim, tá? Eu vou colocar assim, vamos lá? Vamos colocar assim, vamos colocar alguns objetos eletrônicos aqui. Televisor, computador, impressora, monitor, refrigerador. Pronto, eu tenho aqui eu tenho vários itens aqui. E aí eu quero descrevê-lo, quero colocar o título deles aqui. Olha o que nós vamos fazer. Eu vou selecionar tudo, mesclar, poderia ser uma linha já simples, né, já existente aqui, e aí eu faço o seguinte, eu vou digitar o seguinte, eu vou colocar assim, olha, eletrônicos.
eletrônicos. Só que eu não quero assim, eu quero mudar a direção desse texto, eu quero que ele fique na vertical. Então, eu seleciono aqui, venho aqui para Layout e venho para Direção de Texto. E aí eu vou clicando até encontrar o que me agrada, e aí eu centralizo. Ao centralizar, vocês vêm para a página inicial e mudem o tamanho, podem colocar outra cor, tá? Olhem só. E aí vocês vão ajustando a tabela de vocês da maneira que vocês acharem mais interessante. Esse aqui, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem. Vamos combinar para vocês fazerem esse, mudar a direção do texto, tá? Criem aí uma situação, tá? Não precisa nem vocês colocarem, façam assim, vejam só. Deixa eu mostrar como é que vocês vão fazer. Não precisa fazer essa tabela meio complicada que eu fiz, não. Vocês podem vir para cá e façam isso, olha. Tá? Pronto. Tá aqui. Ou mesmo uma linha, que é a primeira linha aqui. Tá? Aí vocês façam isso. Alunos da TEC Traduções. Qualquer frase vocês quiserem. Tá? Venham aqui, selecionam, podem selecionar, venham para Layout, direção do texto, tá? Olhem só, eu quero assim, mas ela está um pouco, não está centralizada, e vocês decidam isso aqui. Pronto, vocês fizeram isso. E isso se aplica a qualquer outra parte, com qualquer outra tabela. Vocês podem aumentar o tamanho, mudar a cor, e assim por diante, tá bom? Insira uma linha de tabela, digitem alguma coisa dentro e façam esse processo que eu acabei de mostrar para vocês. Voltando aqui. Agora, outra coisa que é muito comum é você tem um texto numa tabela, eu vou mostrar uma situação aqui que ocorre com tradutores, professores, que é o seguinte. Converter texto em tabela. Para isso, nós vamos usar o outro material que eu mandei para vocês. Certo? Que é, deixa eu olhar aqui, converter texto em tabela e vice-versa. Vamos lá, eu tenho esse material aqui, que é o seguinte. Eu tenho esse glossário em inglês e português, que ele está em uma tabela. E aí você se pergunta, eu quero remover essa tabela e deixar apenas o texto. Tá? Depois eu vou dar outro exemplo. Para isso é simples. Cliquem aqui para selecionar a tabela. Tá? Cliquem aqui para selecionar a tabela, venho para Layout novamente e converter texto em tabela. Aqui vai ficar em forma de tabulações, e eu vou explicar o que é isso. Olhem só, não há mais tabelas. Tá? Realmente não há mais tabela. A tabela eu removi, eu converti a tabela em texto. Ok? E o que seria a tabulação? Vamos ver aqui nesse símbolo de mostrar todos. Isso aqui é uma tabulação. Tá? A gente cria glossários com tabulações. Como? Você tem uma palavra, por exemplo, português, você quer colocar aqui ao lado inglês. Para isso, você vai na tecla Tab, que ela fica à esquerda. Olhe, é uma tabulação. Ela tem essa setinha apontando para a direita. E aí você digita English. Para quem trabalha com ferramentas de tradução, Tradus, MemoQ, etc., é importante levar isso muito em consideração. Essa questão, para criar glossários, vocês precisam separar as palavras por tabulação. Tá? Não é, olha, vejam só, vocês não vão jamais fazer isso aqui que eu vou fazer aqui agora. Olha. Eu vou usar aquela, tem aqui essa tecla alongada, aqui de espaço. Ó, não façam isso não, senão eu vou dar uma parada cardíaca. Vou ter uma parada cardíaca, não façam isso. Certo? Vai ficar completamente bagunçado. Então, tenham aqui a palavra, clique em Tab, tabulação, e aí digitem aqui. E aí vocês vão ter um texto pronto para ser convertido também em tabela. E aí eu seleciono tudo. Eu não vou fazer logo a conversão retornando, porque eu gostaria que vocês fizessem aí com o material que eu mandei para vocês. Convertam essa tabela em texto. Só isso. Rapidinho, e aí deixa como está, depois a gente retorna e converte ela novamente em tabelas, tá? Vamos lá? Vamos aqui para a nossa tabela, que é o seguinte.
E aí agora eu vou voltar novamente esse texto para tabelas, para a tabela, né? Então, seleciono todo o texto, vou para inserir, olhem só, eu estou na aba inserir, tabela, e aí você vem aqui, olhem, converter texto em tabela. Tá? Aqui, por exemplo, ele está pedindo aqui um critério para você fazer, inserir essa coluna. Eu vou usar tabulação. Vejam só, e aí eu voltei para a tabela novamente, tá? Vocês podem fazer aqui o ajuste da tabela de vocês depois. Por exemplo, vocês podem alinhar aqui para voltar ao que estava, tá bom? Então, isso é bem simples. Vamos continuar com o conteúdo. Convertemos essa tabela em texto e texto em tabela. Já fizemos isso. Agora vamos inserir tabulação e recuos em tabelas. Isso também, pessoal, é uma coisa interessante. Olhem só. Deixa eu fechar esse material aqui e voltar para esse aqui, que é o seguinte. Recuos em células. Ok. Eu vou inserir aqui uma tabelinha simples, que é assim, olhem só. Eu tenho aqui a seguinte palavra, vejam só. Alunos, aí eu dou um espaço e coloco assim, superiores. Certo? Eu vou até passar assim. E aí eu coloquei essas duas palavras, uma ao lado da outra. Porém, eu quero que essa separação aqui, ela tenha um recuo, certo? Olha, um recuo, mas é um recuo mesmo, olha. Não é aquele espaço, ok? Vejam só. Eu quero um recuo de fato. Eu vou até mostrar para vocês o que é isso. Olhem aqui, tá vendo? A mesma questão lá que eu mostrei para vocês, que é da tabulação. Tá? É uma tabulação, na verdade. O recuo seria... É um pouco parecido, mas o recuo seria esse aqui. Ó. Mas não é isso, não. É um espaço de tabulação. Se vocês forem fazer isso dentro de uma célula, vocês vão fazer o seguinte, se vocês clicarem em Tab, o cursor do mouse vai ficar pulando de uma célula até a outra, olhem. Tá vendo? Vai ficar assim. Aí você se pergunta, mas eu quero inserir aqui um espaço de tabulação entre alunos e uma outra coisa que eu vou digitar. Para isso, vocês vão em Ctrl+Shift e digitem. Tá? Então, para simplificar, pessoal, eu vou fechar aqui e vou pedir que vocês façam só isso aqui, olha. Coloquem uma linha, apenas uma linha assim, e faça o seguinte. Frutas. 2 pontos. Aí eu coloco aqui, manga, tabulação. Uva, tabulação. Ok. Laranja, tabulação. Ok? Isso é importante, às vezes, para você organizar o texto de vocês, tá? Isso eu acho que não precisa fazer, é bem fácil, mas quando for necessário inserir esse tipo de tabulação na tabela, vocês já vão saber como fazer, tá? Ok, voltando aqui, a gente já está quase concluindo. Acabamos de fazer, inserir tabulação e recuos, não é? Os recuos, eles são esses aqui, olhem só. Vocês já viram, selecionem e vocês podem fazer assim. Vocês podem controlar isso aqui com o cursor do mouse, tá? E também tem aquele layout que vocês já viram, né? Que vocês viram há pouco, que é esse aqui. Ok? E aí vocês podem inserir aqui essas margens, se for necessário. Muito bem, vamos ver o que nós... Somar valores em tabelas. Vamos criar vamos inserir aí uma soma nas tabelas. Talvez isso seja interessante. Talvez não é interessante, a depender do momento, né? Então, eu vou criar uma pequena tabela aqui. Essa aqui. E vou colocar uns valores aqui. 200, 200, 230, pronto. Tá? Eu vou colocar outros números aqui. 120, 12, 800. Tá? E aqui eu tenho esses dois. Agora aqui vocês vão considerar o seguinte. Eu quero somar esses valores aqui. Vou até colocar aqui um sombreamento para vocês verem de onde aqui eu me refiro.
Então, os valores, o valor que vem da esquerda para a direita, que é na linha, um valor vai ficar aqui, o outro eu vou somar de cima para baixo. Para isso é simples. Tá? A gente vai para layout, novamente, quase tudo acontece em layout à direita, venho para a fórmula, e aqui está escrito left. Left quer dizer que a soma vai vir da esquerda para a direita. Então, eu clico e eu tenho o valor já somado aqui, tá bom, gente? Vejam, somei. Agora, vamos fazer a soma de cima para baixo. Novamente, vou para a fórmula, aqui está above, ele já reconheceu. Ele vai somar a parte de cima, que é above, para baixo. Clico e ele fez a soma. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? É bem prático. Vocês podem criar uma tabela mais complexa, longa, né, com vários números. E outra coisa, só para fechar aqui. Olhem só, que isso aqui eu preciso mostrar em relação à soma. Esses são números comuns. Mas se forem números assim, por exemplo, olhem, em forma de moedas, né? Vocês querem que seja assim? Eu posso fazer assim, somar, fórmula, left, e aí eu venho para cá e escolho esse aqui. Olhem. Viram? Então, eu posso definir o modelo de números, né, o formato do número da soma aqui que eu preciso para essas células. Ok, pessoal? Ok, esse aqui é prático, esse aqui nós já vimos. Ajustar a tabela à página. Tá? Isso aqui é legal também para quem faz o que eu vou mostrar agora, que é uma coisa que ocorre quando você converte arquivos. Tá? Você, às vezes, converte uns arquivos, e aí acontece isso aqui. Para quem trabalha com diagramação, tradutor, que não é diagramador, mas às vezes ele tem que fazer esse papel, né? Ok, deixa eu acrescentar mais uma linha aqui, à direita, tá? E aí eu faço isso, e olha o que aconteceu aqui, tá? Então é isso. Eu vou remover uma aqui, não vou remover, não precisa. A pergunta que eu faço é a seguinte, o que aconteceu aqui? Porque o limite, veja bem, o limite dessa tabela, ele está logo aqui, ele está completamente fora da margem. Isso ocorre, tradutores já se deparam muito com isso. Converter um arquivo, o arquivo ultrapassou, e aí você fica naquele sofrimento, sabe, buscando como ajustar isso aqui, não consegue, e aí faz assim, aí não dá certo. Então, vamos simplificar. Clique aqui, ok, venho para Layout novamente, e dessa vez para ajustar automaticamente, autoajuste de janela. Quando você faz isso, aquela parte que estava oculta ali, ultrapassando, ela volta e se ajusta à página. Tá bom? Vou fazer novamente. Seleciono, eu venho para ajuste automático e mudo para autoajuste de janela. Outra forma de fazer isso é clicando aqui também, com o direito do mouse, venho para autoajuste, e aí você consegue recuperar a parte que está oculta ali, tá bom, gente? Então, a gente só tem mais 2 tópicos, bem simples, para a gente concluir. Aliás, esse já foi, mesclar tabelas já foi, porque eu preciso só dar uma revisada no conteúdo, porque tem algumas coisas repetidas, né? E para concluir, um macete que eu vou dar é o seguinte, olhem só, isso aqui eu achei bem interessante. Eu vou abrir aqui o arquivo, vou fechar tudo que não preciso, e vou voltar lá para esse conteúdo aqui. Tá? Vou até já marcar como concluído aqui. O que acontece? Eu vou deixar esse material aqui, que vocês já têm aí, para vocês exercitarem, criarem uma tabela assim. Tá? Aqui é sobre umas informações escolares. Olha o que acontece. Você quer digitar essa tabela na página de baixo. Por exemplo, aqui. Tá? Você quer digitar aqui. A pergunta que eu faço, como que você vai visualizar isso aqui para digitar aqui? Você pode ter os seus próprios métodos, tudo bem, não tem problema, a gente vai buscando soluções. Para mim, pessoalmente, eu prefiro ficar olhando para a tabela o tempo todo e ficar digitando, inserindo ali tudo, ao invés de ficar vai, volta. Isso é muito estressante. Então, o Word, ele tem o seguinte recurso, vejam só. Eu vou dividir a tela em 2 partes, a parte superior e a parte inferior. É a mesma página, tá? Ela vai ser dividida. Eu vou conseguir manusear a mesma página, certo? De 2 formas diferentes. Eu vou dividir a mesma página em 2 telas.
Para isso, queridos, vocês façam o seguinte, aí a gente conclui o nosso treinamento. Para isso, vocês venham em exibir, logo aqui acima, e venham para dividir, tá? E aí vocês façam isso. Quando eu faço isso, olhem só, eu estou com o meu cursor do mouse aqui acima, tá? Então, eu vou deixar aqui, e aí eu vou para a parte de baixo, livremente. Olha, eu estou movimentando a parte de baixo. Cadê? Tá aqui. E aqui, eu posso realizar meu trabalho, tranquilamente. Quer ver? Eu vou começar essa tabela aqui. Eu posso clicar aqui e começar o meu trabalho. Tá, ó, matriz, eu estou vendo ali a tabela. Matriz curricular, escola, tal. E aí eu vou fazendo a minha tabela e o tempo todo eu estou com a tabela visual aqui para mim, sem eu precisar, tá? Fazendo esse vai e vem. Eu não vou tirar os olhos aqui da tabela. Enquanto você quiser movimentá-la, basta mudar o cursor do mouse para cima e você consegue, olha só. Aqui, ó, aqui. Não precisa nem clicar. Tudo bem, queridos? A gente conclui o nosso treinamento, nossa aula de tabelas, né? Só para lembrar que aqui, para voltar ao que estava, né? Voltar à tela normal, vocês voltem aqui para exibir, remover divisão. Pronto. A gente conseguiu abordar todos os tópicos, tá? Não chego nem ao meio-dia, porque algumas coisas vocês podem fazer sozinhos, o treinamento vai ficar gravado, daqui a, talvez até amanhã ele já vai estar no canal, e eu compartilho com vocês, para vocês, lá nos nossos grupos, tá? A Tec Traduções, ela oferece vários cursos, tá? Cursos de tecnologia de tradução e revisão, curso de revisão do Word, Trados, MemoQ, Xbench e vários outros treinamentos que forem importantes para vocês. Quem tiver interesse, falem comigo, e aí vocês se programem e façam esses cursos, tá? E aí eu abro uns 5 minutinhos para vocês fazerem as considerações finais de vocês, já vou parar a gravação, e a gente se vê certamente em outras oportunidades.